Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de novo, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Bom, o tema desse vídeo, gente, vocês já devem ter desconfiado pelo tema, pelo título, né? É um tema, assim, que realmente dá bastante pano para manga. Vai ser, sim, sobre religião, certo? Mas especificamente eu não estou falando, que fique bem claro, para não dar confusão, novamente, eu não estou falando de religião no Rio de Janeiro hoje em dia. Nós vamos chegar ainda futuramente nesse canal, mas por enquanto nós ainda estamos falando sobre a religião e práticas religiosas no Rio no tempo da colônia. Ou como dizia como dizia a já falecida madrasta do meu pai, no tempo lá do Dom João Charuto, né? E então, para você que acabou de chegar, que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se você é novo no canal, por favor, assista os vídeos anteriores, principalmente o vídeo de apresentação, para você saber do que se trata esse canal, o que essa doida tá fazendo aqui, né? O que nós pretendemos com esse canal. E se você gostar da proposta do canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com Deus e o mundo, né? E peça para todo mundo se inscrever também. Vou até fazer o meu apelo aqui, Deus, por favor, se inscreva no meu canal, né? Ajude, por favor, deuses, ajudem que esse canal cresça, sabe? Se torne aí um canal robusto do YouTube, então, por favor, por favorzinho, sabe? Então, por favor, gente, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis e imagináveis que vocês puderem, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, para o tema desse vídeo. Então, para falar do tema desse vídeo, gente, em primeiro lugar, eu vou ter que voltar bastante no tempo dessa vez, tá? Mais para trás do que eu tenho voltado normalmente, porque dessa vez, gente, eu vou ter que voltar para o Império Romano. Inclusive, por isso mesmo que eu vou ter que fazer esse vídeo em duas partes, ok? Então, vamos lá, mas calma que eu não vou voltar tão longe assim para Rômulo e Rêmulo, né? Calma, não vou voltar tanto assim, não. Eu vou voltar especificamente para o tempo do imperador Constantino. E por que justamente do imperador Constantino? Bom, o imperador Constantino, gente, foi o imperador que basicamente decretou ele decretou que a partir dali o cristianismo seria a religião oficial do império e não mais seria a adoração dos antigos deuses romanos, certo? E aí talvez vocês estejam se perguntando, mas Amanda, que deuses romanos? Como assim? Bom, antes do Constantino, gente, os romanos, eles veneravam múltiplos deuses, né? Que são aqueles deuses que nós conhecemos tanto do panteão romano, que são basicamente os deuses gregos antigos, só que com outros nomes. Por exemplo, Júpiter, que era o correspondente a Zeus na mitologia grega, Marte, que era o correspondente a Ares na mitologia grega, Mercúrio, que era o correspondente a Hermes na mitologia grega, Vênus era o correspondente a Afrodite, né? Então, e assim por diante, certo? Mas aí, então, como que Constantino resolveu, de repente, não só se converter, como tornar o Império Romano inteiro cristão? Bom, foi o seguinte, ele estava numa batalha, certo? Aí ele viu uma cruz, ele teve uma visão de uma cruz e uma voz falou para ele o seguinte: neste símbolo ou neste sinal vencerás, certo? E ele venceu e ele então pintou aquele símbolo no escudo dele, improvisadamente, com qualquer coisa que ele pudesse achar que servisse de tinta, e mandou os soldados todos fazerem o mesmo, pintar uma cruz
nos escudos, né? E assim eles venceram a batalha, certo? Então ele tomou aquilo como um sinal e se converteu então ao cristianismo, né? E claro, ordenou decretou que o cristianismo de agora para frente seria a religião oficial de Roma. E isso, gente, foi um momento muito importante na história do cristianismo em si, porque é a partir daí que o cristianismo passa a crescer, né, como instituição, a se tornar uma instituição, aí que começa efetivamente a se firmar a instituição até hoje conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, né? E daí por sinal, o nome Romana, certo? Então, sendo que antes disso, o cristianismo era uma religião até fora da lei no Império Romano. Inclusive, antes disso, os cristãos eram perseguidos, eram mortos. O imperador Nero, inclusive, era conhecidíssimo por literalmente jogar eles para os leões no Coliseu, entre outras coisas, certo? E vocês devem estar se perguntando, tá, mas peraí, Amanda, eu já sei dessa história, mas por que, afinal, os cristãos eram perseguidos? Né? Ué, mas qual o problema qual o problema deles ficarem lá quietinhos no canto deles, né, rezando e tal, acreditando na ressurreição de Cristo e rezando lá e adorando a Deus? Qual o problema disso, né? Porque o que acontece, gente, já nessa época, religião era uma coisa que permeava a vida das pessoas. Isso é uma coisa que é muito importante que se entenda. Hoje em dia, a grande maioria de nós seres humanos, verdade seja dita, nós vivemos vidas muito mais seculares ou materialistas, né? Pode-se dizer, do que religiosas, do que espirituais. Muita gente está começando agora, né? Agora recente, a praticar mais, a fortalecer a sua espiritualidade, né, e tal, mas na grande maioria, gente, nós vivemos vidas seculares, sejamos honestos. Os cristãos de hoje em dia, ou católicos, vão à missa ou ao culto uma vez por semana, seja para algum sábado, ou no caso dos católicos, no domingo, mas fora isso, gente, vida que segue, a gente trabalha, a gente vai para festas, a gente faz, né, né, faz outras coisas, e por exemplo, hoje em dia, um clássico indício disso, se vocês estão falando assim, não, Amanda, mas eu sou muito religioso, eu sigo a minha fé, né? Eu sou um cristão convicto, um católico convicto, ou eu sou um judeu convicto, a minha fé é minha vida, eu não abandono. Muito bem, vocês querem ver um exemplo disso? Hoje em dia, quando se noticia que por algum motivo alguém foi excomungado, certo? Quantas pessoas vocês conhecem, né? Tô falando, a maioria das pessoas, tá, gente? Quantas pessoas vocês conhecem que realmente se escandalizam com isso, né? Ou então que falam, que chegam que olham para isso e falam: ai, meu Deus, isso é demais, meu Deus, ai não, coitado, excomungaram ele. Não, né? Não. Aliás, para muitas pessoas, para um grande número de pessoas, a reação delas é só não vai poder mais ir para a igreja, qual o problema? Né? Mas aí é que tá. Já na época da Roma Antiga, tá, pessoal? Quando se cultuavam esses múltiplos deuses, a religião era muito mais... as pessoas eram muito mais religiosas, digamos assim, do que hoje em dia. Inclusive, existia a ideia na Roma pré-cristã, digamos assim, de que se os deuses não fossem cultuados corretamente,
o próprio império sofreria, o próprio império cairia em desgraça e se destruiria se os deuses abandonassem, tá? Inclusive, por exemplo, na Roma Antiga, existiam as virgens vestais. Para vocês terem uma ideia, que eram meninas que já com 9 anos eram escolhidas para servir a deusa Vesta, que era a deusa do lar e da polis, que protegia a polis, ou seja, protegia a cidade. E elas tinham que se certificar que a chama da polis ficasse sempre acesa. E elas se revezavam, né, vigiando a chama para que a chama não se apagasse. E se por um acaso, vamos supor que eu fosse uma virgem vestal e fosse a minha vez. Se na minha vez, por algum acaso, a chama se apagasse, eu então seria emparedada viva. Eu seria emparedada não, seria enterrada viva, tá? E não tem escapatória, para vocês terem uma ideia de o quanto que era importante. Justamente por isso é que os cristãos foram perseguidos, porque os cristãos, como eles cultuavam ao Deus único, né, e tal, e não cultuavam os deuses romanos, se recusavam, né, a cultuar os deuses romanos, os romanos encaravam isso como eles são traidores do império, eles estão de propósito querendo que os deuses abandonem o império, que o império se destrua. Então daí é que se criou esse ódio, inclusive, aos cristãos. Aquela história de que os cristãos comiam criancinha, passaram a ver essa história de que os cristãos comiam criancinha, de que eles cometiam incesto, né? Ou incesto, né? É incesto ou incesto, gente? Eu nunca sei. Por favor, comentem, deixem aí nos comentários, por favor. Né, eu realmente nunca sei qual é a pronúncia certa. Enfim, nessa palavra. Enfim, gente. Então, mas aí com Constantino começa a acontecer o contrário. O cristianismo passa a ser a religião oficial e então os povos pagãos, ou seja, denominados pela igreja cristã pejorativamente dessa forma, ou seja, aqueles que ainda queriam cultuar vários deuses, que passam a ser perseguidos. Vingança, claro, né? Claro, né? Mas aí, gente, é que o cristianismo passa a ser a nova religião da vida, digamos assim. Então, aí chegamos agora na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, então, a igreja já tinha crescido como instituição a tal ponto que ela literalmente dominava a vida das pessoas, certo? Inclusive, as pessoas nessa época achavam super normal ir para a igreja não só uma vezinha por semana, não. Ia todo dia. Ok? E se um padre chegasse para você e te mandasse para o inferno, as pessoas acreditavam mesmo que iriam para o inferno, porque o padre mandou. Inclusive, assim, se o padre ou o bispo, ou pior ainda, o papa, dissesse, sei lá, que o céu era verde, o céu era verde. Chegava nesse ponto. Então, era uma sociedade, gente, que era bem fundamentalista religiosa. Sabe? Hoje em dia a gente é uma coisa que hoje em dia a gente nem consegue imaginar, sabe? Aliás, o riso e a diversão, inclusive, eram vistas como pecaminosas, eram vistas como um convite à luxúria, digamos assim. Só para vocês terem uma ideia, se você se enfeitasse demais, né? Eu aliás estaria ferrada, né, basicamente, se você se enfeitasse demais, ou no caso, na época não tinha esmalte, né, então vamos lá, se você usasse uma roupa bem fashion, bem, assim, que chamasse atenção, digamos assim, você teria que usar eu esqueci o nome, eu não sei o nome disso em português, mas era um negócio de ferro que ficava no seu pescoço e prendia a sua mão assim, que parecia a gola,
mesmo daqueles vestidos, só que era de ferro e era bem pesado, e prendia as suas mãos assim. E o objetivo disso era justamente para que todos vissem o que você fez. E, inclusive, até se você estivesse na missa e dormisse na missa, caísse no sono lá durante a missa, você tinha que usar um rosário também enorme e de ferro. Né, e bem pesado, porque era para todo mundo saber, olha ali, ele dormiu na missa. E ser excomungado nessa época, então, era um estigma até social. Ninguém queria contato com você. Ninguém queria, por exemplo, vamos supor se você fosse um funcionário público, né, alguém influente, né, funcionário público não, vamos botar, se fosse um comerciante, né, tivesse crescendo ali no seu ofício como comerciante e você fosse excomungado, ninguém mais ia querer comprar nada que você vendesse, porque, ele tá excomungado, então eu não vou comprar as coisas dele porque são do demônio, sabe, tipo isso, era bem assim nessa época. Então, gente, essa prática, né? Então, gente, mas isso era na Idade Média. Então, na Alta Idade Média. Então, já na Baixa Idade Média e posteriormente no Renascimento, esse fundamentalismo, esse exagero religioso, digamos assim, né, começa a diminuir, né? E justamente por quê? Porque com o humanismo, né, que surgiu nessa época, e a volta e o retorno para a antiguidade clássica, né, e a ênfase na razão, né, como na ciência e tal, as pessoas começaram a levar vidas assim, digamos, mais seculares. Né? Então as pessoas não. E também, né, gente, vamos combinar que tinha. Essa época era uma época que tinham pestes, né? Como eu falei no vídeo anterior. Então as pessoas queriam curtir a vida. Tá louco, pô. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu vou perder meu tempo toda hora indo à igreja. Não, eu quero curtir minha vida. É louco, né? Então, e as pessoas começaram a se distanciar cada vez mais da igreja. Né? Inclusive as missas eram em latim, grande parte das pessoas assim do povão não falava latim, então começou a haver esse distanciamento. Inclusive chegou ao ponto, né? Inclusive assim, a Idade Média também foi um período negro da Igreja Católica, porque foi a época que a Igreja Católica começou inclusive a se corromper, né? Com papas corruptos. Papas que não só tinham amantes, como também tinham filhos, né? Papas que cobravam, que aplicavam indulgências e simonias, que era basicamente o quê? Me dá um dinheirinho, né? Me dá um dinheirinho que eu te dou um documento, né? E esse documento vai garantir que você vai para o céu. Né? E as pessoas realmente acreditavam. Ou seja, se vocês acham e hoje em dia, né, infelizmente ainda tem muito disso, né, só que são pastores, né, pastores aí de certas igrejas, né, ficam fazendo isso hoje em dia, achando que é uma coisa que é novidade, né, tolinhos. Né? Então, se vocês acham mesmo, né, que os pastores fazendo isso, né, e eu não estou falando do dízimo não, tá, pessoal? Eu não estou falando do dízimo, eu estou falando literalmente cobrar, né, por fora, de trocentos por fora, né, que vocês sabem muito bem. Então assim, se vocês acham que isso é uma coisa nova, nananina não, já vem, desde a Idade Média, tá? Então, gente, por conta disso, também as pessoas começaram a não confiar mais na Igreja Católica, certo? Você tá fazendo isso, eu vou confiar nele? Eu vou confiar nele para salvar eu vou confiar nesse padre que faz tudo errado, que faz tudo que não tem que fazer vou confiar a salvação da minha alma para ele? Não, né? Então, muitas pessoas, inclusive padres, né, começaram a questionar as práticas da religião católica. Entre eles, por exemplo, Giordano Bruno,
né? E o nosso conhecidíssimo Martim Lutero, que foi quem efetivamente começou a Reforma Protestante. Então, gente, com tudo isso acontecendo na Europa, e detalhe que Martim Lutero já foi em 1500, enquanto que Giordano Bruno, se eu não me engano, foi um pouco antes disso, certo? Foi em 1400 e alguma coisa, quase 1500, se não em 1500 e pouquinho, salvo engano, certo? Então aí, quando começou a Reforma Protestante, e a Igreja Católica começou meu Deus, estamos em apuros, né? E combinado com isso, começaram, estava havendo em 1500, né, as grandes navegações. O novo mundo estava sendo descoberto. Então a Igreja Católica começou a ficar com medo que, então a gente vai perder o nosso poder, né? Vai acabar o nosso esquema. As pessoas vão para o novo mundo e vão praticar, e vão até, porque eles chamavam, né, o protestantismo e outras crenças religiosas de heresias, né? Então vão praticar essas heresias ali no novo mundo, e aí nós vamos pegar o nosso poder. Então, gente, é por isso que as grandes navegações foram patrocinadas basicamente pela Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, pessoal, vou pegar aqui. Então, pessoal, aí é que nós temos a Contra-Reforma, que foi uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante, certo? Inclusive, é nesse período, tá, que várias ordens religiosas são criadas e mandadas para o Novo Mundo. Por exemplo, uma conhecidíssima são os jesuítas. Os jesuítas são uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, que foi criada pelo padre Inácio de Loyola, justamente em 1534, e foi prontamente reconhecida em 1540 pelo Papa, por ninguém menos que o Papa Paulo III. Justamente por isso, para espalhar o catolicismo. Agora sim se pode falar em catolicismo porque separou, né? Para espalhar o catolicismo no Novo Mundo, de forma que o protestantismo não se espalhasse no Novo Mundo, certo? Então, né, gente? Mas claro que os jesuítas não eram a única ordem que se instalou aqui aqui no tempo da colônia, tá? Inclusive, no tempo da colônia, pode-se dizer, tá? Pode dizer não, é correto se dizer que existiam 3 ordens religiosas, tá? 3 tipos, só 3 não, várias, né? Mas existiam 3 categorias de ordens religiosas. E o nosso tour imaginário de hoje, certo? É centrado exatamente em igrejas. Então, hoje, pessoal, nós, nesse tour aqui, na parte 1 do Rezando no Rio, vai ser basicamente um tour de igrejas históricas. Ora, vejam vocês, né? No Rio de Janeiro, é claro. Então preparem aí, aqueles que forem católicos, né? Se preparem aí os terços, né? Os missais e tudo mais, porque vamos entrar em muitas igrejas hoje. Então, né, gente? A primeira dessas ordens, dessas categorias de ordens religiosas, eram justamente as ordens primeiras. Então, as ordens primeiras, qual é a definição? Eram ordens de sacerdotes regulares masculinos e só masculinos. Mulher não podia entrar em ordens primeiras, né? Cuja atividade espiritual era a principal atividade que eles faziam, certo? Era a principal atividade praticada, né? E era exigido das ordens primeiras que os homens que entrassem para essas ordens não fossem casados, porque eles não poderiam, porque quando entrava nessas ordens, a pessoa entregava todos os bens materiais dela para a ordem religiosa. Inclusive, tá? Já desde a Idade Média Europeia que existiam todas essas ordens religiosas. E no caso específico das ordens primeiras, as grandes famílias, né, as famílias ricas da Idade Média, muitas vezes
escolhiam pelo menos um filho ou uma filha para entregar para uma ordem religiosa, justamente para que o dote da filha, ou então a parte da herança que seria cabida a esse filho, fosse entregue para a igreja e eles pudessem ficar, digamos assim, amiguinhos da igreja, né? Uma mão lava a outra, né, pessoal? Uma mão lava a outra, basicamente. Então, aí um exemplo de ordem primeira que existe até hoje seriam os beneditinos. Então, como são os beneditinos, o primeiro ponto do nosso tour vai ser o nosso agora bem conhecido Mosteiro de São Bento. Estou já com meu tablet aqui, mas claro, né, gente? Ih, virou aqui. Opa! Mas como... né, gente? Mas como nós já conhecemos a parte de fora, que eu já mostrei para vocês, eis aqui, ó, pessoal, e eu tenho que botar aqui, vamos ver para não refletir a luz, né? E eis aqui, pessoal, o Mosteiro de São Bento por dentro. Né? Vocês já conhecem a parte de fora, agora vocês vão conhecer a parte de dentro. E haja ouro, né? Deixa eu ver se essa foto tá aparecendo meio desfocada aqui. Deixa eu botar mais aqui para vocês verem. Ah, acho que agora focalizou. Então, aqui, gente, é o Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, por dentro. E como vocês podem ver, haja ouro. Porque justamente, né, é uma igreja barroca mesmo. Inclusive, é um dos únicos 2 exemplos do estilo barroco mesmo aqui no Rio de Janeiro. Por sinal, né, o estilo barroco foi justamente o estilo arquitetônico da Contra-Reforma. Por isso que justamente é um estilo enfático, é um estilo dramático. Então, assim, você repara que assim, a igreja não tem janela. Ela é toda com talha dourada, com essa talha dourada. E por quê? Porque justamente para fazer um contraste maior de claro e escuro. Né? E para intensificar a experiência de ir à missa, de estar na igreja, porque um lugar desse todo fechado, ainda por cima tem aquele incenso de missa, né? Aquela coisa que fica balançando, que é fortíssimo, né, gente? Então você ficaria lá praticamente assim, seria uma experiência até mística para as pessoas que estavam assistindo a missa. E mais ainda, né, gente, com a missa cedo e canto gregoriano. Que, aliás, por sinal, recomendo vocês, quando vierem aqui ao Rio, assistirem a missa, ou até vocês que já moram no Rio, assistam a missa do Mosteiro de São Bento. É todo domingo às 10 horas. Agora está fechado por causa da quarentena, né, das normas agora, mas assim que reabrir, vão, porque vale muito a pena. A missa até hoje é feita em canto gregoriano. É a única igreja onde isso ainda é praticado. Tá bom, pessoal? Então, a outra ordem que existia, o outro tipo de ordem que existia, eram as ordens segundas. As ordens segundas, basicamente, eram a mesma coisa que as ordens primeiras, só que para mulheres. Então, nas ordens segundas, só podiam entrar mulheres, não podiam entrar homens. E no caso das mulheres, também elas não poderiam já ter sido casadas, né? Aliás, com as mulheres eles ainda eram mais rígidos, porque as freiras tinham que ser, idealmente elas deveriam ser virgens, porque garantia que elas não fossem casadas. Ou viúvas também podiam ser aceitas nessas ordens, mas contanto que elas não tivessem dependentes. Ou seja, viúvas sem filhos, digamos assim, né? Viúva sem filho também seria aceita. Justamente por quê, né? Para poder entregar todos os bens dela para a ordem religiosa. Porque se ela tivesse um filho, né, ou uma filha, os bens dela teriam que ir para esse filho ou para essa filha, certo? E então, um exemplo disso seria a ordem das Carmelitas Descalças, certo? Que também existe até hoje no Rio de Janeiro. Mais uma igreja que eu recomendo que vocês conheçam assim que reabrir, né? É o Convento das Carmelitas em Santa Teresa, certo? Então, aqui, pessoal, é o Convento das Carmelitas por fora. Opa!
Opa, perdão, essa aqui resolveu refletir. Então, aqui, pessoal, é o convento das Carmelitas por fora, certo? Em cima do Morro de Santa Teresa, ok? E aqui, nessa segunda foto que eu vou mostrar para vocês, está o convento das Carmelitas por dentro, certo? Vocês podem reparar que é bem diferente do Mosteiro de São Bento. É bem simplinho, as paredes quase não tem ouro, tá? Tem uma talha dourada aqui e outra ali, bem sutil, tá? Acredito que esse estilo arquitetônico, já seja ou o estilo rococó ou o estilo barroco tardio. Certo? Porque o barroco tardio se caracteriza, mas como tem muito pouco ouro, muito pouco mesmo, aqui eu diria que seria já o estilo rococó, né? Que era um estilo que ainda tinha porque ainda tem volutas, né? Ainda tem essas formas sinuosas, ainda tem um pouco de ouro, mas já se adota tons pastéis, né? Como vocês podem ver, o azul claro, né? Dos dois oratórios aqui. E as paredes são bem limpinhas, só pintada de branco e mais nada. E mais um que eu recomendo, mais um convento novamente que eu recomendo que vocês conheçam. Claro que o convento das Carmelitas, mesmo com funcionamento normal, assim como o Mosteiro de São Bento, só certas partes dele é que estão abertas ao público, porque ambas essas ordens são ordens em que os monges ou as freiras, né, vivem enclausurados, principalmente as carmelitas. Em especial, os beneditinos não tanto, mas as carmelitas com certeza. Então, claro que muitas partes do convento das carmelitas não são acessíveis ao público, certo? Mas essa igreja que eu mostrei para vocês é acessível sim. E isso vocês podem conhecer. Inclusive tem missas lá também, que são abertas ao público e tudo isso. Já o último tipo de ordem que havia eram as ordens terceiras. As ordens terceiras eram para padres e eram para homens e mulheres leigos. Ou seja, esses homens e mulheres podiam praticar atividades seculares, né? Eles podiam ainda ter famílias, não tinham que adotar o sacerdócio, né? É como se fosse assim. Imagina que eu posso fundar uma ordem terceira, por exemplo. Imagina que eu me reúno com um grupo de mulheres, um grupo de outras mulheres, ou mesmo um grupo de mulheres e homens, tá, gente? Um grupo de pessoas, né? E nós decidimos formar uma ordem terceira, certo? Primeira coisa, a gente tem que arrumar um padre, né, para celebrar as missas, ou seja, nós mesmos não celebramos as missas, enquanto que nas ordens primeiras e segundas, os monges e freiras também não celebram missas, mas, por exemplo, nas ordens primeiras, os monges celebram as missas, né? Mas nas ordens terceiras não, tem um padre designado pela ordem que celebra as missas. Então, a primeira grande ordem terceira foi criada por São Francisco de Assis e depois por Santa Clara de Assis, né? E posteriormente por Santa... Se bem que a ordem de Santa Clara, que Santa Clara criou, que era a ordem das Clarissas, eu acho que tenho para mim que era uma ordem segunda, a partir do momento que só assaltava, oh meu Deus, só assaltava não, eu tô aqui, oh meu Deus, não, só assaltava não, pelo amor de Deus, né? Deus o livre. Batam na madeira aí por mim, tá, pessoal? Que eu não tô com madeira aqui perto. Mas só aceitavam, oh meu Deus do céu, oh que vergonha. Só aceitavam mulheres, né? Creio eu. Mas então, as ordens terceiras podiam ser de homens e mulheres que simplesmente queriam levar uma vida mais próxima de Deus, por assim dizer. Então, um grande exemplo de ordem terceira também, que existe até hoje, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, inclusive, é o nosso também bem conhecido, né? É o convento de Santo Antônio, ou igreja da ordem terceira, né?
de São Francisco da Penitência no Lago da Carioca. Mas claro, eu já mostrei para vocês, né, gente? Já cansei de mostrar a parte de fora. Então, assim como o Mosteiro de São Bento, eis aqui a parte de dentro. Também, como vocês podem ver, bem barroco o negócio, né? O negócio é barroco, ouro para todo lado, né? E o que vocês veem aqui do lado não é janela. Isso são tipo um mezanino, um camarote, diga de passagem. Isso dá para um corredor dentro do convento, tá? Então não tem janela também, né, gente? Então aqui nós temos também um clássico exemplo, vou até botar mais perto para vocês verem. Nós temos um clássico exemplo do estilo barroco mesmo. É o outro exemplar, né? Também uma igreja que eu recomendo que vocês vejam assim que for possível, né? Assim que reabrirem, né? Pô, reabre logo! Ah, meu Deus do céu, reabre logo, pelo amor de Deus! Ô deuses aí, ô deuses do céu, por favor, ajudem que prontamente as igrejas reabram. Ai, meu Deus, meus deusezinhos do céu. Né? Os céus ajudem, né? Que a situação tá difícil, né? Mas se não vejamos, né? Mas então, gente, e outra pergunta que sempre me fazem, né, é o seguinte: mas Amanda, então tá, qual é a igreja mais antiga do Rio de Janeiro, tá? Então, gente, a primeira igreja do Rio de Janeiro foi construída pelos jesuítas no Morro do Castelo, certo? Que, é claro, foi destruída junto com o desmonte do Morro do Castelo, tá certo? Então, aí, fora elas, então, quais são as igrejas mais antigas? Bom, temos o Mosteiro de São Bento, que da construção data de 1580, certo? E também nós temos, mais antiga ainda que o Mosteiro de São Bento, né? Nós temos a igreja de Nossa Senhora do Ó, que é essa, o que eu cliquei? Cliquei para editar sem querer. Então, para editar a foto. Que é essa igreja aqui, ai meu Deus, o reflexo da luz, que é essa igreja daqui. Essa que tem duas torres, certo? Isso, é essa igreja daqui, certo? E o mais interessante, gente, dessas duas igrejas, porque do lado dela está a igreja da antiga Catedral da Sé. Duas igrejas também fantásticas para vocês conhecerem. Todas elas eu recomendo, tá? Então, o interessante foi que a igreja que eu apontei para vocês é a igreja de Nossa Senhora do Ó, que reza a lenda que tinha esse nome justamente por causa das preces. Ó Virgem Maria, ó meu Senhor, ó Jesus Cristo, e não sei o quê, certo? E por aí vai, certo? Então, a outra igreja do lado dela, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, certo? Ela foi construída depois. Só que essa igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, ela foi eleita e não a igreja Nossa Senhora do Ó para ser a catedral, a Sé do Rio de Janeiro. Então é claro que a igreja Nossa Senhora do Ó, né, a ordem da igreja Nossa Senhora do Ó não gostou nada, certo? Então ela começou a construir torres mais altas, né? Digamos, aumentar a igreja. Eles são a catedral, mas a gente vai ser a igreja mais vistosa, a que vai chamar mais atenção. Aí a igreja da Antiga Sé respondeu também, digamos, engrandecendo, também expandindo as torres, expandindo tudo. E ainda botou uma imagem de São Sebastião numa das torres, que nessa foto não mostra, mas tem, tá? Botou uma imagem de São Sebastião. Não, tá bem aqui. Olha ele aqui, tá bem aqui. Vou até dar zoom para vocês verem. Olha aqui. Olha aqui, justamente aqui. Eu achei que não tivesse na foto, mas tem. Desculpem aí o reflexo da minha luz, da luz que eu comprei. Então, aqui, essa imagem aqui de São Sebastião
Curioso, né? Numa igreja que é de Nossa Senhora do Carmo, deveria ter uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, né? Ou no mínimo de Nossa Senhora. Mas não, tem uma imagem de São Sebastião. Justamente porque, como eu disse em vídeos anteriores, né, gente? São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Então, era para legitimar mais ainda. Ah, olha, nós somos a catedral porque aqui tem uma imagem de São Sebastião. Então, começou basicamente, gente, uma meio que guerra entre as duas igrejas, né? Curioso. E, ó, particularmente, ó, opinião minha, modéstia opiniônica, a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé é muito mais bonita por dentro que a igreja de Nossa Senhora do Ó. Pena, gente, que eu esqueci de trazer de trazer para vocês, eu esqueci de pegar uma foto dela por dentro. Fico devendo isso para vocês para a parte 2 do vídeo Rezando no Rio. Fora isso, gente, aqui termina a parte 1 do tema Rezando no Rio. Espero aí que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Então, não deixe de conferir o próximo, em que eu vou falar da continuação do tema Rezando no Rio. Vamos continuar aí tentando, pelo menos, salvar as nossas almas, né? Então, né, que vocês tenham aí os próximos dias aí, depois desse vídeo, abençoados, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!